Olá a todos, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta trataremos sobre dois assuntos, taxonomia e começaremos a falar sobre o reino animal. Essa aula se destina à segunda série do ensino médio, então o assunto taxonomia já foi amplamente trabalhado na primeira série do ensino médio, por isso será basicamente uma revisão. Vamos lá então? E o que eu preciso que você entenda ao final dessa aula? Qual é o meu objetivo com ela? É relembrar o que é a taxonomia, conceito visto na primeira série do ensino médio, diferenciar o que é taxonomia e filogenia, falaremos sobre isso para relembrar, identificar o que faz um ser considerado um animal, quais são as características que existem nele, e conhecer os filos do reino Animalia, em destaque para dois deles, o Porífera e o Quinidário. O que vimos na videoaula passada? Nós conhecemos o citoplasma da célula, vimos quais são os componentes citoplasmáticos, as organelas, citoesqueleto, entre outras coisas, e vimos os tipos de movimento citoplasmático, movimento ameboide. Se não se recorda, dá uma voltada, para um pouquinho, olha o vídeo anterior para relembrar esses conceitos, principalmente os movimentos, pois falaremos sobre o movimento aqui, nesta aula, certo? Então, dando prosseguimento, nós saímos da célula, de relembrar tudo que tem uma célula, para agora ir para os seres como um todo, certo? Conhecer esses seres. E na primeira série nós começamos a discutir sobre a taxonomia. O que é a taxonomia? Nós, como seres humanos, sempre tentamos agrupar as coisas em caixinhas. E na primeira série eu dei um exemplo para vocês de que se eu olhar para essas imagens e pensar numa única palavra que traduziria essa imagem. E essa palavra, eu acredito que vocês possam já ter em mente, é roupas. Então, seria um grande grupo em que um grande grupo com a palavra que agrega esse grupo roupas. Então, tudo que está aí são roupas, certo? Mas nós podemos fazer classificações menores, formar grupos menores, como o grupo das saias e os grupos das blusas. E mesmo nos grupos menores, nós podemos fazer ainda grupos menores ainda. Blusas de manga curta, blusas de manga longa. E ainda assim eu posso continuar fazendo várias classificações. Por exemplo, dentro das blusas de manga longa, eu posso separá-las, por exemplo, em mangas longas com botão, mangas longas sem botão, por exemplo, certo? E essa mesma categorização, essa mesma classificação, nós fazemos hoje para os seres vivos. Essa área da biologia que faz essa classificação, nós denominamos taxonomia, e ela tem por função identificar, nomear e classificar os seres vivos. Quem deu origem a essa área foi Linneu, e ele criou nomenclaturas específicas para dar aos seres vivos. E aí vocês têm que recordar lá da primeira série, quando falamos em taxonomia e falamos de como deve ser feito o nome, por exemplo, da espécie, que é o táxon que a gente chama mais básico, né? O nome da espécie ele é sempre dado, então, por uma nomenclatura binominal, dois nomes, sendo o primeiro deles o gênero, o segundo é o que a gente chama de epíteto específico da espécie. O gênero, sempre a primeira letra tem que ser maiúscula, ok? No epíteto específico, a letra tem que ser minúscula, então a primeira palavra maiúscula, a segunda minúscula. Se eu estou digitando esse nome da espécie, a letra, a palavra tem que estar em itálico, ou seja, aquele deitadinho, como vocês podem ver aqui, ela está em itálico. Se eu estou escrevendo à mão, eu preciso seguir a mesma determinação da primeira ser maiúscula e a segunda ser minúscula, mas eu não coloco itálico, eu sublinho a palavra, ok? Então, esses são os critérios de nomenclatura dos seres vivos. Se vocês não lembram, deem uma retornada lá na matéria de vocês da primeira série para rever isso. Só que a taxonomia ela se baseia em critérios anatômicos dos seres vivos, aquilo que eu vejo, e não na história evolucionista, não lá nos trabalhos de Darwin. Lembra que nós já discutimos isso na primeira série também? Quem vai ter esse outro olhar
voltado para a evolução e como os organismos se relacionam evolutivamente é a sistemática. A sistemática é que vai estudar as relações evolutivas entre os seres vivos e o seu grau de parentesco, o quanto um ser vivo está próximo ao outro. Em específico, na sistemática, nós temos a filogenia, que trata da história evolutiva de cada grupo dos seres vivos. E nós vimos lá na primeira série que utilizamos como uma das formas de representar essa história os cladogramas. Aqui nós temos 2 exemplos de cladogramas. Ele pode ser desta forma aqui ou desta forma aqui. E os nós são as separações, são os momentos que ocorreram a especiação, formação de nova espécie. Isso tudo nós discutimos lá na primeira série, ok? Então, dentro ainda da taxonomia, nós vamos dividir os seres vivos em grupos. O maior grupo que nós temos na taxonomia são os reinos. Dentro dos reinos, nós dividimos em filos, depois em classes, ordem, família, gênero e espécie. Lembra lá do reficofage que a gente aprendeu na primeira série, para poder relembrar. Ó, re de reino, fi de filo, c de classe, o de ordem, o fá de família, o g de gênero e o e de espécie. Reficofage. E aí a gente não esquece mais essa ordem, tá? Sendo a espécie aquela categoria básica que é definida como um grupo de indivíduos que são capazes de cruzar entre si e, importante, gerar descendentes férteis. Os filhinhos deles têm que poder ter filhinhos também. É claro que dentro desses agrupamentos nós temos, entre eles, nós temos as superespécies, subespécies, subfamílias, superfamílias. Então, há seções entre essas divisões também, certo? E nós falamos também que existe hoje a classificação de domínios, que existem 3 grandes domínios. Então, eu coloquei esse desenho aqui para a gente tentar entender dentro dos 5 reinos, que é o que a gente sempre fala, como entram os domínios. Nós temos, então, 3 domínios, que são o Arquea, o Bactéria e o Eucária. Seriam os maiores, agrupamentos ainda maiores do que a gente viu nos reinos. O Arquea e o Bactéria, esses 2 domínios, neles nós vamos encontrar um reino que é o Monera, que é o reino das bactérias. Então, vamos ter bactérias do tipo Arquea e bactérias do tipo Bactéria, né? Como a gente conhece. Então, tem 2 domínios apenas para as bactérias e cianobactérias, certo? No Eucária, nós vamos encontrar todos os outros reinos. O Plantei, que são as plantas, o Protista, ou Proctista, que são os protozoários e as algas. Algas não são plantas, a gente já discutiu sobre isso, mas vamos ver ao longo da segunda série isso mais profundamente. E o Fungi, que são os fungos, aquele bolô que dá no seu pão. Agora, nós vamos começar a discutir um grupo, um reino, que é o reino Animalia, certo? E o que faz um ser vivo ser classificado como um animal? Primeira coisa, o tipo de célula. A célula dele deve ser eucariota. Nós não vamos encontrar animais procariotos, todos são eucariotos, ou seja, a célula tem a carioteca lá separando o material genético, tem um núcleo celular, ok? Eles também são pluricelulares, são formados por mais de uma célula, certo? São várias células juntinhas formando esses seres vivos. Não é uma única célula, como a gente vai ver depois nos protistas, nos protozoários. Eles também são heterotróficos, e aí você tem que relembrar os conceitos anteriores. Heterotrófico é aquele ser que precisa se alimentar de outro ser vivo. Okay? Então, nós somos consumidores, nós comemos outros seres vivos. Nós não fazemos fotossíntese como as plantas, nem as algas que ficam lá paradinhas e da luz do sol ela consegue produzir seu próprio alimento. Nós precisamos comer outros seres. Então, são essas as principais características que fazem com que um ser vivo seja um animal. Ele tem que ser eucarioto, ele tem que ser pluricelular e ele tem que ser heterotrófico. Então, dentro do grande reino Animalia, nós vamos ter vários filos, grupamentos menores, lembra? Que nós discutimos anteriormente. Temos os poríferas,
os quinidárias, os platelmintos, anelida, molusca, nematoda, artrópata, equinoderma e cordata. Nós, os humanos, estamos aqui, ó, nos cordatas, e vamos falar sobre isso mais à frente. Hoje, nesta videoaula, vamos falar sobre os poríferos e os quinidários, esses dois primeiros aqui, entender as características desses animais. E acreditamos que o nosso reino animalia veio de um protista ancestral. E aqui o cladograma, como a gente falou lá, de separação. Então, isso aqui está contando uma história evolutiva desse reino, certo? O desenvolvimento embrionário dos animais vai envolver, então, quando tem uma reprodução sexuada, o encontro de um óvulo com um espermatozoide que forma um zigoto, uma célula que, com um espermatozoide, né, que se fundiu a um óvulo. Eles se fundiram e deram origem a uma célula. E essa célula vai sofrer sucessivas mitoses, também assunto lá da primeira série. Se não lembra o que é mitose, você precisa rever esse conceito. Então, ela sofre sucessivas mitoses, formando várias multiplicações de células, até formar estruturas como a mórula, depois a blástula e a gástrula. Durante esse desenvolvimento embrionário, então, enquanto essa única célula está se tornando um ser novo, isso é o desenvolvimento embrionário lá, que acontece lá na barriga da mãe quando o bebê está se formando, por exemplo, mas isso não vai ser só dentro da barriga, isso a gente vai tratar mais à frente. Durante esse desenvolvimento, alguns organismos são o que a gente chama de triblásticos. Eles têm a formação de 3 tipos de tecidos inicialmente no desenvolvimento embrionário. O mais externo, que a gente chama de ectoderma, um mais interno não, no meio, que é o mesoderma, e um mais interno, aí sim, que é o endoderma. Na gente, esses tecidos vão formar coisas diferentes no nosso corpo. O ectoderma forma a epiderme, nossas unhas. O endoderma vai formar nossos órgãos mais internos, pâncreas, pulmões. E a mesoderma vai formar a nossa pele, os músculos, cartilagens e outras coisas. Só que alguns animais, eles não têm esses 3 tecidos iniciais. Eles têm apenas 2 tecidos. A ectoderma, que é a mais externa, e a endoderma, mais interna, certo? A esses seres nós chamamos de diblásticos. Então, temos seres triblásticos, que têm os 3, que têm a mesoderma, e os diblásticos que não a têm, ok? E quando você vê aqueles filmes, aqueles CSIs, que você olha dentro de um corpo, você percebe que o corpo tem espaços ao redor dele, e não necessariamente é uma massa só comprimida, o nosso corpo humano. Só que nem todos os seres vivos, nem todos os animais são assim. A esse espaço que existe dentro do corpo, nós chamamos de celoma, são as cavidades corporais, tá? Então, se eu pego alguns animais e corto eles ao meio, eu vou ter diferenças com relação a essa cavidade corporal, ao celoma. Existem animais que são acelomados, que não tem espaço nenhum aqui dentro. Tudo é preenchido. Então, nós dizemos que eles não têm celoma. E aí, se a gente lembrar, há prefixo de negação, então acelomado sem celoma, sem cavidade corporal, tá? Esse aqui seria o tubo digestório. Tá, o buraquinho do tubo. Então, ao redor do tubo digestório é tudo preenchido, ele é bem gordinho, certo? E isso é importante porque esses animais não conseguem crescer muito, porque se eles crescem muito, acaba comprimindo o próprio corpo e com isso eles morrem por causa da compressão, que é muito forte. Então, o fato de termos esse espaço permite que a gente cresça mais. Existem alguns animais que são o que a gente chama de pseudocelomados, que eles têm essa cavidade, porém essa cavidade ela não é completamente preenchida pelo mesoderma, pelo aquele tecido lá que a gente falou. Ela tem na parte mais externa, mas aqui, ó, envolvendo a parte do tubo digestório, ela não tem esse tecido também. E por isso eles são chamados de pseudocelomados, eles não são completamente celomados. E os celomados completos, eles então vão ter essa cavidade e vão ter esse tecido recobrindo todo o seu sistema. Tá vendo aqui? Ele está recobrindo tudinho. Então, esses são os verdadeiros celomados, tá? A parede intestinal, ela é toda revestida também pelo mesoderma. Quanto à simetria corporal, se eu faço cortes
nos meus seres vivos, vamos colocar assim, se eu pego uma esfera e começo a cortá-la, independente de como eu faço o corte, um lado vai ser igual ao outro, certo? Então, se eu corto por cima, vai ser igual. Se eu corto transversalmente, vai ser igual. De um lado vai ser igual. De baixo vai ser igual. Então, não importa como eu corto ela, os lados que resultam vão ser sempre, que a gente chama de espelhados, são sempre iguais. Alguns animais têm uma simetria que a gente chama, então, de bilateral, que é o nosso caso. Se nos cortarmos ao meio, o nosso lado direito é espelhado ao nosso lado esquerdo. São iguais. E alguns animais têm uma simetria que a gente chama de radial. Quando cortamos por cima, fazemos cortes por cima, os lados serão iguais, ok? Percebam que aqui, se eu corto a minha água-viva embaixo, esses lados não serão iguais, por isso que não é uma simetria esférica, tá? Ela é radial, que é um corte de cima, não importa como eu corte, serão lados iguais. Certo? Então, temos 3 tipos de simetrias aqui diferentes que nós podemos encontrar: a esférica, a bilateral e a radial. Então, vamos começar pelo primeiro filo dos animais, que são os poríferos. Os poríferos são as esponjas do mar. São essas estruturas aqui, que você acha logo que é uma planta, mas não é. É um animal. E agora você vai entender por que ele é um animal. Isso aqui não é porífero, tá? Isso aqui é um quinidário, depois nós vamos falar sobre isso. Mas os poríferos são esses aqui, são as esponjinhas do mar, tá? Esses animais, por mais que não pareçam, por eles serem sésseis, o que é ser séssil? Eles são fixos no fundo do oceano, mas eles só são fixos quando eles são adultos. Quando eles estão numa fase larval, eles são móveis, eles conseguem nadar, tá? Mas quando adultos, eles saem da larvinha, eles caem no fundo do oceano e ali ele começa a se desenvolver nessa estrutura que nós estamos vendo aqui. Eles recebem esse nome porífero porque a sua estrutura é cheia de poros, por isso ele é um porífero, tá vendo? Várias aberturas aqui, o que é super importante. Eles são diblásticos, ou seja, ele tem então lá no desenvolvimento embrionário apenas a endoderme e a ectoderme, que é de 2 tecidos, eles não têm o mesoderme, e aqui não tem nem espaço para ter celoma, né? Não tem um sistema nervoso, tem células especiais no corpo deles que vão fazer esse trabalho de patrulhar o corpo, que são os parazoários. E, como eu disse, tem uma superfície repleta de poros, que também pode ser chamada de ósseos. Então, esses poros recebem o nomezinho de ósseos, por onde a água entra no corpo desses seres. Então, a água entra por aqui e ela sai para uma estrutura principal, que é o ósculo. Na parte aqui de cima você encontra o ósculo, tá? E ali ela sai, vem todo esse fluxo de água. A água entra pelo poro e a água sai. Isso acontece graças às células especiais, que são esses rabinhos aqui que você está vendo, que nós vamos falar em seguida, que faz com que promova esse fluxo da água. Então, aqui olhando a estrutura, as células que compõem os poríferos são os coanócitos. São essas células que têm o flagelo, que é essa caudinha aqui, que bate, fazendo com que a água entre pelos poros, pelos ósseos, ok? Venha para o átrio, que é o centro aqui da minha esponja, e saia pelo ósculo. Então, é como se fosse várias caudinhas batendo, atraindo essa água. Isso é super importante, porque a alimentação do porífera é por filtração. O que é isso? Ela bate essa caudinha para atrair para o seu interior pequenas partículas, pequenos seres que vão entrar pelos poros e vão ser fagocitados. Lembra lá dos movimentos celulares que a gente falou, sobre como a célula capta o alimento? Então, por isso que era importante aquelas aulas anteriores e relembrar aquilo tudo. Então, os coanócitos vão fazer essa fagocitose desses seres e elas são filtradores porque estão filtrando esses seres da água. Uma vez que ele pega, fagocita e traz, outras células também entram em ação, que são os amebócitos, que fazem a fagocitose e fazem aquele movimento ameboide que a gente falou anteriormente, que ela consegue andar pela esponja e levar essas partículas que foram capturadas para as outras partes da célula, alimentando assim todo o corpinho do porífero.
Nós temos também o pinacócito. O pinacócito são as células que vão dar estrutura, tá? Formar o corpinho do porífero. Esse corpinho tem um esqueleto, que é formado pelas espículas. São estruturas mais rígidas, certo? Elas não são macias ao toque, não. Elas têm umas estruturas bem rígidas. E como esses seres se reproduzem? Bem, os poríferos, na maioria deles, é hermafrodita. Então, ora eles são do sexo masculino, ora eles são do sexo feminino. Então, isso vai alternando ao longo do tempo, tá? Então, um porífero que está no momento masculino, ele libera pelo ósculo os espermatozoides. Os espermatozoides vão nadando e chegam até um porífero que naquele momento é feminino. Ele entra pelo poro e fecunda o óvulo que está lá dentro. Uma vez fecundado, vai se desenvolver uma larva que vai sair pelo ósculo. Essa larva é natante, ou seja, ela consegue nadar e parar no fundo do oceano. E ali começa a desenvolver um novo porífero. Então, isso é uma reprodução sexuada, certo? Houve fecundação. Já também há uma forma de reprodução que não é sexuada, que é a assexuada, em que você tirar um pedacinho do porífero, ele gera um novo ser. Então, se eu pego uma esponja e eu passo ela num ralo, cada pedacinho que se solta é possível gerar uma nova esponja. Tem um grande poder de regeneração. E uma outra forma é o brotamento, em que começa a formar uma pequena estrutura no porífero, ela se desprende, cai no fundo do oceano e gera um novo adulto. Ok? O outro filo que vamos falar hoje são os quinidários. Os quinidários são mais conhecidos como as águas-vivas que nós encontramos lá nos oceanos, né? Mas eles não são só as águas-vivas, são os corais também e as anêmonas do mar. Sabe aquela onde mora aquele peixinho famoso do desenho? Então, isso são as anêmonas. Os quinidários, eles têm características especiais. Por exemplo, a simetria deles é radial. O que isso significa? Que eu fazendo cortes por cima deles, os lados serão iguais, independente de onde eu os corte. E isso é importante para a proteção, porque esses seres têm células especiais que a gente chama de quinidócitos. Não confundir com os coanócitos. Coanócitos é do porífero, quinidócitos são dos quinidários. Ó, o nomezinho, ó, quinidários, quinidócitos, ok? Não confunda. Os quinidócitos são células especiais que têm estruturas que são como se fossem pequenos ferrõezinhos, que quando eles encostam em algum ser, eles lançam como se fosse um arpão com várias substâncias urticantes, que essas células estão presentes nas medusas, que são essa forma aqui, a água viva que a gente fala, ela tem uma forma que a gente chama de medusa. Estão presentes aqui nos tentáculos dela, ele é repleto dessas células. Enquanto na forma de pólipos, que é lá a casinha daquele peixinho, elas estão presentes aqui nos tentáculos, tem vários desses aqui. Então, quando um peixinho desavisado, vem e encosta aqui, esse arpão dispara, mata esse ser e aí ele consegue se alimentar. A gente já vai ver como é que ele se alimenta. Aquele peixinho que a gente chama, que é o peixe-palhaço, ele tem uma proteção contra essas substâncias urticantes. Então, ele consegue viver aqui dentro numa boa, sem morrer, certo? Alguns quinidários têm também um esqueleto externo. Enquanto aqui as medusas, os pólipos não têm esse esqueleto externo, os corais têm um exoesqueleto que o protege também. Esse daqui é um tipo de coral, tá? Então, como um quinidário se alimenta? Eles têm o que a gente chama de um sistema digestório incompleto. Por que é incompleto? Cortei aqui meu quinidário para a gente ver. Ele tem uma boca por onde a comida entra, mas, como você pode ver, não tem por onde ela sair. Então, ela entra, é digerida ali e é expelida por ali também as sobras. Isso mesmo que você está pensando. Então, como é que funciona a alimentação desses seres? Vem o peixinho desavisado, encostou aqui nos tentáculos, o quinidócito disparou,
paralisou esse ser, matou esse ser, e aí os próprios tentáculos trazem esse peixinho para o interior da boca do quinidário. Aqui dentro ele é digerido, essa digestão pode ser ou seja, dentro da célula, lá com a fagocitose, como a gente já viu, ou extracelular também. Jogar aqui várias enzimas digestivas e digere o corpinho desse peixinho, por exemplo. E o transporte do que foi digerido é feito por difusão, vai passando de célula a célula. Lembra lá da aula da membrana plasmática que falamos sobre difusão? Por isso que a gente teve que rever aqueles conceitos. É passado então de célula a célula. E como esses seres se reproduzem? De forma sexuada e assexuada, mas vamos ver primeiro a sexuada. Então, nós vamos ter uma medusa feminina e uma medusa masculina que vão liberar na água tanto o espermatozoide quanto o óvulo. Então, elas liberam na água, esse espermatozoide encontra esse óvulo e forma uma larva que também consegue nadar, tá? Essa larvinha também é natante. Essa larva vai nadando até chegar ao fundo do oceano. Uma vez no fundo, forma a estrutura em forma de pólipo, que é essa estrutura bonitinha. Dessa estrutura brotam as medusas. E aí essa medusa pode ser masculina ou feminina. Então, a maior parte do ciclo de reprodução sexuada das águas-vivas ocorre dessa forma. Você tem uma variação entre a forma de medusa e a forma de pólipo. Lembrando, a forma de medusa é a própria água-viva, a forma de pólipo é essa daqui, forma de hidra também que a gente fala. Um outro tipo de reprodução, agora assexuada, é por brotamento. Tá lá o pólipo, tá lá a hidra, forma-se um fragmentozinho, esse fragmento se desprende, formando um novo pólipo, certo? Então, são os dois tipos de reprodução que ocorrem nesses seres. Dentro desse filo, nós vamos ter variações nos seres, como a gente viu lá no início, eles são bem diferentes, né? Um coral é bem diferente de uma água-viva, então nós fazemos grupozinhos menores, que é o Anthozoa, que são em forma de pólipo aqui, ó, como vocês podem ver, ficam isolados ou formando corais, tá vendo? Cada um desse pedacinho aqui é um ser, que estão juntinhos, tá? E eles têm um exoesqueleto de calcário, então ele está protegidinho ali por uma estrutura. Nós temos o Hydrozoa, que é o mais conhecido, é a caravela portuguesa, que pode ter a forma de pólipo então, ou de medusa. Não se engane, isso aqui também não é um único ser, assim como o coral, cada pedacinho desse é um ser, aqui também, cada tentáculozinho aqui é um ser na caravela, aqui nós temos outros seres, aqui temos outros seres, na verdade ela é uma grande colônia de seres, tá? Uma caravela portuguesa. E ela também é altamente urticante, lá, graças aos quinidócitos. Nós temos os Scyphozoa, que são as medusas, as águas-vivas, que têm esse formato assim, mais bem desenvolvidos, e tem o Cubozoa, que são altamente tóxicos e que aqui na sua cobertura ela tem um formato de cubo, tá? Enquanto essas aqui são mais arredondadas, essa tem um formato de cubo, por isso o nome Cubozoa. Resumindo então, o que vocês precisam saber? Que nós tratamos sobre do reino animal em específico, né? O que a gente viu anteriormente é mais para refrescar sobre taxonomia, para a gente continuar nas aulas. Então, o que faz um ser animal é ele ser eucarioto, pluricelular e heterotrófico, que com relação ao desenvolvimento embrionário existem seres diblásticos e seres triblásticos, lembrar a diferença entre eles, que esses seres também eles podem ter ou não um espaço, esse espaço que a gente chama de celoma, então alguns são acelomados, outros pseudocelomados e outros com celoma completo, verdadeiro, que a gente chama, totalmente coberto pela mesoderme. Então, e com relação aos filos que nós vimos o porífera e o quinidária, lembrando que o porífera são as esponjas, são sésseis, são filtradoras, corpo coberto por poros, por isso esse nome porífera. Não tem sistema digestório, respiratório, excretor, não tem nada disso. Reproduzem de forma assexuada e sexuada. E as suas células são os coanócitos, células flageladas que vão fazer o trabalho de bater os flagelos para criar uma corrente de água e assim captar
as partículas que vão alimentar esses seres, por isso são filtradores. Já nos quinidários, nós temos as anêmonas, os corais, as águas-vivas, tem duas formas de pólipo ou medusa. Também um sistema digestório incompleto, várias coisas ausentes, reproduz de forma sexuada e assexuada, e suas células especiais são os quinidócitos, células urticantes, que estão aqui nos tentáculos das medusas e dos pólipos. Espero que vocês tenham compreendido todos os conceitos. Eu sei que a aula foi um pouquinho longa, mas é porque eu precisava relembrar a vocês a questão da taxonomia. São vários conceitos. Na próxima aula continuaremos falando sobre os tipos de filos do reino Animalia, tá certo? Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!